um assunto que vira e mexe, volta às manchetes. As brigas no PSDB. Nossa. O PSDB negou o afastamento do presidente da sigla, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e também da atual executiva do partido. O posicionamento da legenda acontece após a 13ª Vara Civil de Brasília decidir afastar Eduardo Leite do posto e determinar novas eleições. Segundo o PSDB, a decisão da Justiça se refere à segunda prorrogação do mandato da Executiva Nacional, aprovada em fevereiro de 2002. Em nota, a sigla diz que uma nova executiva assumiu o posto neste ano, após a renúncia coletiva. E como não teve tempo para realizar as convenções, foi estabelecido um novo calendário para elas, que já está em andamento. O partido ainda afirma que vai recorrer da sentença, porque a Justiça determinou algo que já está sendo feito. Em entrevista à Jovem Pan, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que moveu a ação para afastar Eduardo Leite, chamou de tentativa golpista, a palavra está na moda agora, a prorrogação do mandato do governador. Vamos acompanhar. Roda sonora, Alemão. O que eu busquei foi a legitimidade de uma ação equivocada, golpista, inclusive pela qual o prefeito de Santo André, Paulo Serra, faz parte desse golpe, porque ele foi nomeado tesoureiro. O que nós defendemos, a base, aqueles que têm a história do PSDB como eu tenho, quem quiser comandar o partido disputa a eleição, como nós estamos fazendo agora, elegendo os diretórios municipais, na sequência os estaduais, e depois vai ser eleito um diretório nacional e formada uma comissão executiva. O que eles tentaram e não conseguiram, devido à ação que eu movi e buscamos a legitimidade democrática na justiça, é golpe. O PSDB nunca foi construído por golpe. O PSDB de Franco Montoro, de Mário Covas, o PSDB que tem origem, tradição, que não faz falcatruas, que não fica montando partido para servir a outro partido, é eleito pelo voto. O que eles fizeram com essa comissão provisória golpista foi excluir o militante, o filiado, aquele que sim lutou a vida inteira para eleger por quase 30 anos governador de São Paulo, eleger prefeitos da capital, eleger a mim aqui em São Bernardo, os nossos militantes, a nossa população. Eles simplesmente quiseram rasgar a história do PSDB. Bom, eu vou começar com o Diego Tavares, que é advogado militante em São Bernardo do Campo. E batateiro também, nascido e criado lá. E nascido, criado, seu pai também foi um vereador, foi um político importante. Meu tio é vereador. Tio vereador, então você está por dentro de toda a política. Estou sabendo. Ô Diego, o Orlando Morando apoiou nas prévias para presidente da República o João Dória. O Paulinho Serra apoiou o Eduardo Leite. O Orlando Morando é prefeito de São Bernardo. O Paulinho Serra é prefeito de Santo André. Exato. Eles estão, evidentemente, disputando aí a hegemonia, o controle do partido. É uma disputa para ver quem é o cacique eleitoral. Primeira coisa, a expressão golpista está na moda, e que você usa a expressão golpista, você leva o que você quer. Segundo, o PSDB tem tradição democrática de ouvir os filiados ou normalmente é de cima para baixo? Eu me lembro que tem o Franco Montoro, não que ele era governador, Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra. O Dória que furou a fila, eu não lembro muito, assim, dos filiados terem... enfim, eu quero ver a sua opinião. Né? Aécio Neves. E terceiro, se você acha que o pano de fundo é essa briga do Paulinho Serra com Orlando Morando. Vamos ouvir, aí os dois são nossos amigos, claro, sem dúvida. Mas vamos fazer um comentário objetivo. Bom, Capês, eu começando pela tua última pergunta, muito embora nós tenhamos lá na região realmente uma disputa muito acirrada entre lideranças do PSDB, eu não acho que isso seja um fator determinante para que se projete essa disputa para o PSDB em âmbito nacional, como está acontecendo. Acho que assim, pode ser um elemento que tenha certa influência, mas não é determinante para isso. Em relação ao processo para a destituição da atual diretoria do PSDB, eu tenho que concordar integralmente com o prefeito Orlando Morando. Isso porque
os partidos são financiados única e exclusivamente por verba pública. Existe uma parcela de contribuição dos filiados, mas isso é muito pequeno. Hoje os partidos, eles praticamente sobrevivem do fundo partidário. E quando nós temos um partido sobrevivendo de verba pública que não observa o próprio estatuto, mas vamos lá, sobre o PSDB, gente, como eu disse, partidos políticos sobrevivem do fundo partidário, que é verba pública. Quando um partido que sobrevive de verba pública não observa o próprio estatuto e deixa de promover as suas eleições internas, que é a maior expressão da democracia, as eleições, o direito de votar, de ser votado, nós temos um grande problema. E o Eduardo Leite, nesse ponto, que é uma grande liderança, uma nova liderança da direita, que quer inclusive projeção para se candidatar às eleições presidenciais, quando ele não observa o processo democrático dentro do próprio partido, ele passa um recado muito ruim para o eleitorado. Então, eu dou total razão para o prefeito Orlando Moranto, que está exigindo nada mais, nada menos do que observância do processo democrático no âmbito do PSDB. Muito bem. São Bernardo teve a palavra e ele apoiou Orlando Moranto. São Caetano vai falar. Desde seu cara. Toda vez que eu encontro o Diego aqui no bastidor, a gente começa a conversar sobre a política do ABC, né? E eu concordo contigo quando tu fala que a gente não tem que deixar a política do ABC, embora ela seja muito importante, a gente teve um desgaste ali, né? Lideranças históricas do PSDB ali na região saíram do partido, ali na minha cidade, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu tenho São Caetano no coração. Na minha cidade ali, o Eduardo Vidosky, que era uma liderança de anos, saiu do partido por causa dessas guerras do PSDB. E aí eu volto para o ponto de partida que eu acho que é onde eu não concordo contigo. O PSDB começou com essa coisa de eleições internas, mais ou menos para copiar o Partido dos Trabalhadores, porque eles achavam que daria uma repaginada no partido, mas nem eles aguentaram essas eleições internas por causa das cisões dentro do próprio partido. Quem não lembra lá, o PSDB começou a fundar, colocou a pá de cal ali com o Dória e o Eduardo Leite, justamente o Aécio Neves ali na disputa para a presidência da República, justamente porque resolveram fazer essas eleições internas, né? E aí o partido começou a desmilinguir. Eu não concordo com o prefeito de São Caetano. Tudo bem, se isso está no estatuto, tem que fazer essas eleições. Mas aí a gente volta àquele ponto que a gente sempre critica, né? A tal da insegurança. Então, o partido está começando a andar agora, né? Meio capenga, muito capenga, mas aí vem tudo isso. Eu acho que essa decisão do Orlando, essa atitude do Orlando, com todo o respeito que eu tenho a ele, a São Bernardo do Campo, mas ela vai servir para, mais uma vez, afundar o PSDB que estava tentando se reerguer, né? Então, eu acho que, infelizmente, o PSDB não vem com força para 2026. Estão tentando, o Aécio deu um monte de entrevista, está na mídia aí tentando reerguer o partido, mas eu acho que a cisão do PSDB ela é muito profunda. E se não fizer uma revisitação e olhar para trás, olhar para todo o passado, a gente não vai voltar para aquela época de Fernando Henrique ou Franco Montoro, né? Acho que o PSDB afundou e não volta mais. Né? Querido Davi Andrade, nessa briga entre dois tucanos, você fica em cima do muro? O PSDB é o partido Era o partido do Geraldo Alckmin? Era, né? Geraldo Alckmin. Atual vice-presidente. Nossa, Aqui é que xingava o presidente de tudo que é nome. O partido está todo desconfigurado. Aí vem mais essa decisão, assim, no momento crucial para o partido. Eu acho que... É partido do Aécio Neves, que Minas Gerais... Acabou. O PSDB está respondendo. Você acha que está ruim o PSDB? Acabou. O PSDB acabou. Então é o seguinte, já que você tem uma posição, você tem outra e você tem outra, eu quero ver Felipe Monteiro, o polêmico, que discorda dos três. É tucano. Provavelmente. Não, Felipe Monteiro. Não. Eu acho uma pena, Capês, a gente ouvir falar do PSDB só por meio dessas notícias, né? Por meio de uma judicialização interna, por meio de brigas, por meio de conflitos. O PSDB foi um partido muito importante, né, da redemocratização do Brasil, não é? Foi um partido que rivalizou com o PT nas últimas décadas e tinha um projeto claro de social-democracia, tinha um projeto claro de Brasil e, infelizmente, se esvaiu, né? A derrota e o fim que está vindo do PSDB, na verdade, é a prova que nosso sistema partidário ele é muito ruim, né? Eu acredito que não há sistema político forte sem um sistema partidário forte. E, na minha opinião, para você tem que fazer os partidos ficarem fortes, né, para ter um sistema político forte. Então, todo tipo de processo, todo tipo de políticas, todo tipo de projetos, para a gente fazer partidos políticos fortes, faz bem para a democracia. O que está vendo acontecer no PSDB vai no sentido contrário, né? Um partido que tinha uma certa importância, uma certa relevância, caindo no descrédito por conta de briguinhas internas.
Então eu fico muito triste, né? Eu gosto de falar que isso também é fruto da falta de discussão política do Brasil. Exatamente. Né? Porque, na minha opinião, você tem partidos fortes quando você tem um projeto forte de país, um projeto forte de Estado. E aí o sistema partidário se une para ou ser contra ou ser a favor desse projeto. Né? E quando a gente teve isso no Brasil de forma mais clara, foi 45 a 56, que a gente tinha partidos muito fortes, porque a gente tinha um projeto de país forte. Né? E hoje em dia a gente está vendo o contrário. Né? Os partidos caindo, os partidos perdendo importância, porque a gente não tem uma discussão forte de projeto para o país. Nossa, e só acrescentando um ponto aqui que eu acho interessante destacar. Né? Eu li a decisão da juíza, né? E eu li também o depoimento do Eduardo Leite. Né? Para mim faz todo sentido o que o Eduardo Leite fez, né? Porque a ação que o Morando entrou diz respeito à nomeação da comissão da diretoria de 2022. Né? 2023 é outra diretoria. Né? E ele já está com data marcada para fazer as convenções estaduais e as convenções federais e municipais, né? Nacional e municipais. Né? E a juíza deu prazo de 30 dias para ele fazer isso. Né? E o prazo que ele colocou, o PSDB colocou para nacional, é no final de novembro. Ou seja, não tem nenhum sentido essa decisão da juíza. Porque é um pouquinho, em 40 dias, 50 dias, vai se resolver todo esse caso dentro do PSDB. Mas